Olá, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Jefferson Marinho, eu sou engenheiro civil, sou advogado e atuo com perícias judiciais há mais de 20 anos. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre proposta de honorários. Muitos alunos sempre entram em contato comigo quando são iniciantes na perícia judicial de como elaborar uma proposta de honorários. Muitos até pensam que a própria justiça dá esse valor. É verdade que em alguns casos sim, né? Quando se atua na justiça gratuita, ou seja, aquela justiça onde a parte que vai pagar a perícia ela é beneficiária da justiça gratuita, ela não tem condições de pagar as custas processuais. Então, nesse caso, o próprio tribunal ele tem uma tabela, né? A maioria dos tribunais estaduais tem uma tabela, e o CNJ também tem uma tabela de honorários, né, para os diversos ramos periciais. Né? No nosso caso específico, a gente vai abordar sobre perícias de engenharia. Tá? Então, tem tabelas, né, nesses tribunais com valores assim irrisórios. Né? A perícia ela não é totalmente gratuita, a parte sim, ela não vai pagar, quem vai pagar é o tribunal. Mas para isso, na maior parte do país, é necessário se fazer um cadastro junto aos tribunais. Se faz um cadastro, se coloca a sua qualificação, né, experiência comprovada através de documentos, certidões e também o seu currículo, né, e você vai participar de um edital, né, e o corpo de engenharia do tribunal vai analisar as suas habilidades, né, e vai deferir ou não. E aí você faz parte desse banco de dados da justiça. E sempre que tem uma demanda de perícia, né, o juiz solicita à Secretaria da Vara que ela busque junto ao cadastro quem é o engenheiro, né, o perito da vez, para ele ser nomeado nos autos. Tá? Similar a quem trabalha com credenciamento junto aos bancos, né, onde tem uma fila, né, e as empresas são todas cadastradas, e nesse cadastramento vai rodando à medida que você for recebendo demandas. Tá? Então aí é o funcionamento da justiça gratuita. Nesse caso você não apresenta a proposta de honorários, porque já vem na própria intimação, né, que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Então nesse caso você vai se manifestar aceitando o encargo, né, e se for o caso, né, alguns juízes já pedem para marcar a data da perícia, uma vez que não há vamos dizer assim, um questionamento sobre honorários, porque eles são tabelados. Tá? Então, só abrindo aqui um parênteses com relação a essa tabela, né, a tabela do CNJ, ela permite, a depender da complexidade da perícia, e aí cabe ao perito fundamentar esse pedido, né, esclarecer, mostrar para que o juiz e as partes também elas se convençam de que aquele valor ali ele é um valor que requer uma majoração. Por exemplo, eu atuo no Ceará, em Pernambuco, né, então no Ceará, o Tribunal de Justiça do Ceará, a tabela do Tribunal de Justiça do Ceará, ela permite uma majoração de até 3 vezes. Já o CNJ, que aí está vinculado àqueles tribunais que não têm tabela própria ou à Justiça Federal, então nesses casos aí chega a ser até 5 vezes o valor inicial. E esse valor vai variar de 250 a 370 reais, é um valor simbólico, né, mas já é um avanço, porque antes do Código de Processo Civil novo de 2015, né, era totalmente gratuito. Né? Você atuava na justiça de graça. Tá? E por que a gente fazia isso? A gente fazia isso porque abria uma oportunidade. Primeiro, abrir essa oportunidade, né? O juiz ia ver a boa vontade, ia ver a nossa função social dentro daquele processo, e quando tivesse uma demanda com honorários, ele ia certamente nos chamar para isso. Trabalhei muito para a justiça gratuita, e sempre que tinha uma demanda naquela vara que tinha honorários pagos, o juiz sempre nomeava. Tá? Então, basicamente é dessa forma. Agora, nas ações que o perito tem que elaborar uma proposta de honorário, o que levar em conta nessa proposta de honorário? Muitos alunos perguntam se tem uma tabela própria.
Na realidade, existem algumas tabelas, né? Mas eu não sou muito favorável à tabela de preço, né, para uma perícia, porque isso vai depender da complexidade dessa perícia, vai depender de muitos outros fatores. Tá? Então, eu prefiro trabalhar estimando o tempo gasto, trabalhar em função da hora técnica, tá? Porque aí me permite eu estimar o tempo que eu vou gastar, né? Tem um valor de hora técnica que cada profissional tem o seu, mas você pode se basear pela hora técnica do IBAP, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Alguns estados, né, os IBAPs estaduais, eles têm um regulamento e têm uma tabela própria. Também as tabelas de hora técnica dos bancos, Caixa Econômica Federal, que eles nos credenciamentos pagam um valor de uma hora técnica, se não me falha a memória, hoje é R$ 176 a hora técnica. Banco do Nordeste, né, e outros bancos que têm uma referência. Mas você não está vinculado a nenhuma delas. Né? Você não pode ultrapassar esses tetos porque as partes certamente irão questionar isso, dizer que você está cobrando um valor acima do que bancos que têm uma expertise muito maior pagam para os seus credenciados. Tá? Então eu sempre me baseio pela tabela do IBAP, que é uma referência e é o instituto que nos representa, né, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que a hora técnica está a R$ 330. Tá? Então eu estimo o valor de quantas horas eu vou gastar e apresento ao juiz qual é o valor da hora técnica que eu estou adotando e chego a um valor de honorários. Aí o que é que leva em conta para eu estimar esse tempo gasto? Análise dos autos, né? Antigamente, né, ou antes da digitalização dos processos, a gente perdia muito tempo. Quando você era intimado, você ia na secretaria da vara, né, fazer carga ao processo, ou seja, levar o processo para que você estudasse, analisasse e pudesse estimar esse tempo, ver se tinha quesitos, ver qual era o tipo de ação, qual era o tipo de demanda, qual era o local. Né? Então a gente tinha que fazer uma viagem à secretaria da vara, pegar esse processo, voltar para o escritório, analisar, depois devolver o processo e levar a proposta de honorários. Né? Depois, quando tinha perícia, você tinha que voltar lá novamente para fazer carga novamente nos autos, para poder levar no dia da perícia. Então era uma demanda, demorava muito e você, perito, ia e via muitas vezes. E isso é trabalho. Né? Você tem que aprender a compor o seu custo. Isso é tempo, o seu tempo é trabalho, então você precisa levar isso em consideração, não é a execução em si no dia lá da perícia, há uma série de trabalhos, né, nos bastidores que precisam ser pontuados e uma boa proposta de honorários ela deve levar isso em conta. Hoje, né, com a digitalização dos processos, você recebe uma senha, você entra nos autos, você baixa todos os autos, e aí você faz uma análise, você analisa e aquele tempo que você analisou, 1 hora, 2 horas, né, você considera no cômputo da sua proposta de honorários. Então você vai analisar ali a petição inicial, a contestação, que é a resposta da defesa àquela inicial, né, tem a réplica da defesa, às vezes existem incidentes processuais, que é necessário um embargo, né, no final do processo, quando a sentença ela não é satisfatória, ou então há outros atos processuais que acontecem, né, despacho do juiz, que você precisa analisar, né, o tempo que você vai estar demandando naquele processo. A vistoria local, né, então se for fora do seu domicílio, você vai arbitrar aí um custo de deslocamento, né? Às vezes demanda até você dormir no local, então uma hospedagem, uma alimentação, tudo isso tem que ser levado em conta na sua proposta de honorários. Esse deslocamento, claro, considere 2 vezes ida e volta. Né? E aí ainda tem mais, né? Quando for necessário ir à vara, né, então, da justiça, então você considera esse tempo também, esse deslocamento. Se for uma demanda que envolva avaliações de imóveis, será necessário você fazer uma pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado, na redondeza, né, vai exigir um deslocamento. Né? Então, leve em consideração também esse custo,
na proposta de honorários e também o tempo que você vai gastar para fazer essa pesquisa de mercado, que é algo assim que não é tão fácil, né? Principalmente em cidades pequenas. Você pegar um rol amostral, que esse rol amostral vai te balizar para que você chegue ao valor de mercado do imóvel. Os quesitos, né? Às vezes existem quesitos de ambas as partes, e do próprio juiz. Em determinadas ações ainda existem quesitos do Ministério Público, então analise ali quantos quesitos tem por cada parte, o tempo que vai demandar, a complexidade daqueles quesitos, para que você ao final não tenha um prejuízo. Você trabalhar demais, né, sem receber. Você vai estar de alguma forma beneficiando o andamento do processo, não é beneficiando nenhuma das partes, porque todos sabem que o perito deve ser imparcial. Mas nessa imparcialidade, né, o juiz vai ter elementos técnicos para ele ao final chegar a uma sentença. Então a resposta aos quesitos ela é fundamental. Depois nós vamos fazer um novo vídeo aí sobre resposta aos quesitos, né? No momento aqui é sobre proposta de honorários, tá? Mas ela é fundamental nesse tempo gasto. Às vezes a gente perde muito mais tempo na resposta à quisitação do que no próprio laudo propriamente dito, porque o laudo, se for um laudo de avaliação, eu vou fazer o laudo ali de avaliação e vou responder uma série de perguntas. Leve em consideração também, porque na maioria das vezes as partes elas vão pedir quesitos complementares. Você vai apresentar os seus quesitos, seu laudo, melhor dizendo, que os quesitos estão juntos ao laudo, fazem parte do laudo. O juiz abre prazo para as partes se manifestarem. As partes, se não atender ao interesse deles, eles vão procurar defeito no seu laudo e vão fazer quesitos complementares, vão rebater através de um parecer de um assistente técnico, vão rebater o seu laudo. Então você precisa levar esse tempo todo em consideração. Se não tiver, melhor, você sai no lucro. Mas você não pode considerar uma proposta de honorários e quando vier a quisitação você pedir um complemento, porque o juiz não vai deferir. Então já leve isso em conta. Se não for necessário, você vai ter a sorte, né, de ter recebido os honorários e não ter prestado ali, não ter nem prestado o serviço, porque o serviço você prestou, é não ter gasto um tempo a mais que você levou em consideração, né? E também a própria elaboração do laudo, né? Porque não é só responder exclusivamente aos quesitos. Você também tem que elaborar o laudo, buscar todos aqueles elementos, né, que a norma traz na elaboração de um laudo. Então você vai ter que fazer ali as preliminares, vai ter que trazer uma contextualização daquele processo, né, de forma resumida, né, a fundamentação, apresentar a metodologia que você está utilizando, né, porque isso é uma exigência para que um laudo seja aceito, esteja dentro dos critérios, você tem que apresentar a sua metodologia. Então tudo isso demanda tempo. Então, considere todos esses tempos, esse tempo gasto aí na elaboração dos seus honorários. E eu particularmente ainda considero uma possibilidade de participar de uma audiência de instrução. E aí não são em todos os processos. Quando eu vejo que um processo, a ação é simples, o valor da causa ele é pequeno, né, não há muita complexidade, eu sei que aquilo ali o juiz não vai permitir. Mas é uma audiência de instrução, ele vai querer resolver ali através das quesitações, do laudo, né, e dos pareceres técnicos dos assistentes. Mas quando é uma perícia complexa, né, muitas vezes as partes, quando não são atendidas naquilo que elas desejam, né, e não naquilo que é o correto tecnicamente, eles vão buscar todas as formas de melhorar ou aquele valor ou aquela condição que foi colocada no laudo pericial, e eles pedem audiência de instrução porque dizem que os quesitos foram respondidos de forma superficial, não foram conclusivos, e eles precisam esclarecer isso junto ao perito. Tá? Então, se isso acontecer, você vai demandar um tempo. Então já leve em consideração aí uma possibilidade de você participar de uma audiência, da audiência de instrução e responder a quesitos complementares durante a audiência. Tá? Então, em suma, é isso. O que é uma proposta de honorários? É um valor que você vai atribuir
ao trabalho que você vai executar, da perícia em si, né, que a perícia, além da vistoria, né, além de alguns exames que sejam necessários, ainda tem o laudo, que é o resumo, né, a consubstancialização de tudo que você fez, você tem que entregar ao juízo através de um laudo pericial. Resumindo, quais são as partes, né, que você deve levar em conta nessa proposta de honorários? A análise dos autos, ler os autos, o tempo que você gasta, a vistoria ao local da perícia, o deslocamento, né, do seu domicílio ao local da perícia, ida e volta, também o deslocamento se houver necessidade de uma pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado, quando for uma avaliação, né, quando a ação demandar uma avaliação de um imóvel, por exemplo, numa ação de desapropriação, então você vai ter que gastar um tempo consultando imobiliárias, fazendo pesquisa no local, né? A resposta aos quesitos, que repito, ao meu ver, é o corpo, é o coração do laudo pericial, então você deve se balizar muito bem, fundamentar muito bem a resposta dos quesitos, a elaboração do próprio laudo pericial e a participação numa possível audiência de instrução. De posse disso, você tem a garantia de que você, se for acatado ali a sua proposta de honorários, você vai ser remunerado de uma forma justa por todo aquele tempo gasto que você participou. E quem paga é quem pede a perícia. Existem algumas formas, de quem é que vai pagar a perícia no caso de uma ação que não há beneficiário da justiça gratuita. Quem paga é quem pede. Quando ninguém pede a perícia, o juiz pode, e seja o juiz que pede a perícia, então o juiz arbitra que as partes vão pagar 50% uma parte e 50% a outra parte. E quando a parte que pede, ela é beneficiária da justiça, nós já informamos, nesse caso aí, você vai receber pelo próprio tribunal, desde que você esteja cadastrado no tribunal, a tabela dos tribunais, um valor irrisório, mas não é totalmente gratuito, tá? E é dessa forma que funciona. Se lembrando sempre que muitas vezes quando você apresenta a proposta de honorários, as partes vão impugnar a sua proposta de honorários, principalmente a parte que vai pagar. Ela vai dizer que o valor está muito alto, que você está buscando um enriquecimento sem causa. Então você precisa ter muita segurança, você precisa ter os seus argumentos muito bem elaborados para rebater essa impugnação e defender os seus honorários. Via de regra, eles sempre querem comparar com a tabela do CNJ. Ora, a tabela do CNJ é para a justiça gratuita. Nas justiças pagas, o perito ele tem a liberdade de estipular o valor dos seus honorários. Da mesma forma que os advogados também trabalham com percentuais, em cima do valor da causa. Nós não vamos trabalhar, eu pelo menos não aconselho a você relacionar os seus honorários ao valor de causa. Primeiro porque você não tem nada a ver com o valor dessa causa, são as partes que estão arbitrando isso. Você tem a ver com a complexidade do trabalho, e a complexidade do trabalho independe do valor da causa. Só para dar um exemplo, eu atuei numa ação de desapropriação na transposição do Rio São Francisco, uma gleba rural, uma faixa de terra não muito grande, mas na faixa de 10 hectares, e o órgão expropriante, no caso o DENOX, ele arbitrou um valor muito pequeno, muito irrisório, e a ação, o valor da indenização proposta era R$300, e a minha proposta de honorários deu R$2.800. E o DENOX rebateu, alegando que o meu valor ultrapassava a causa em mais de 20 vezes. Tá? E eu respondi ao juiz que eu não estava, enquanto perito, não tinha nenhuma relação com o valor da causa. Tanto faz o valor daquela indenização ser R$300 como R$300 mil, o trabalho era a avaliação da área expropriada.
E essa avaliação ia demandar as mesmas etapas, tanto no valor de uma ação de R$300 mil, como no valor de uma ação de R$300. Então, rebati defendendo por esse ponto de vista, mostrando cada etapa do trabalho que vai ser feito, né, o trabalho que foi feito, melhor dizendo, o trabalho pericial, né, arbitrando essas horas e comprovando a hora técnica que eu adotei, e o juiz acatou a minha defesa e arbitrou os honorários no valor, no quanto que eu estipulei na minha proposta. Então você precisa estar muito seguro nesse sentido e ter uma fundamentação muito boa para que você não corra o risco do juiz reduzir à metade os teus honorários ou algo parecido. Tá? Então eu espero que eu tenha esclarecido bem essa questão da proposta de honorários, né, e que você possa, sempre que estiver participando de uma perícia, tenha sido nomeado perito judicial, levar esses pontos em consideração. Depois nós iremos fazer mais um vídeo aí sobre a questão da quesitação, né, como responder aos quesitos, o que levar em consideração na hora de responder aos quesitos complementares, como é que essa questão da atuação do perito na quesitação complementar. Tá? Então se você gostou aí, dá um likezinho aí no canal, né? Segue o canal se você ainda não segue, divulga aí para que os teus colegas, né, tuas redes de contatos possam ter acesso a esse material. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Forte abraço!